Afinal, como identificar o anticristo? Quem é o anticristo? É sobre isso que nós vamos abordar hoje. Fique conosco. Quando nós vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, diz assim: Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. No verso 9 diz assim: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira. Quando nós falamos de anticristo, o que vem na imaginação é sobre um ser com poder. Bem, hoje nós não iremos nos focar nessa personalidade. O que os outros apóstolos falam sobre este assunto? Então vamos para a primeira carta do apóstolo João, concretamente no capítulo 2. Diz assim: No capítulo 2, verso 22 e 23. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, nega o Pai e o Filho. E diz assim no verso 23. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. Então aqui nós observamos pontos essenciais para identificarmos o anticristo. Se eu nego que Jesus é o Cristo, então eu sou anticristo. Esse é o primeiro ponto. Quando nego o Pai e o Filho, também sou anticristo. A questão é, como negar o Pai e o Filho? Em que ocasião eu nego o Pai e o Filho? Porque aqui nós observamos esses dois pontos. Para que alguém seja anticristo, primeiro deve negar que Jesus é o Cristo. Então, quando nega que Jesus é o Cristo, então aí você se torna um anticristo. Quando nega a relação entre o pai e o filho, ou quando nega o pai e o filho, aí você se torna anticristo. Mas o primeiro ponto é fácil compreender. Mas o segundo, em que momento ou em que ocasião eu nego o pai e o filho? Vamos para capítulo 4 da mesma carta, no verso 1. Diz assim: Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Então aqui nos é aconselhado a provarmos se os espíritos vêm da parte de Deus ou não. Porque existem falsos profetas. Ou seja, é fácil carregarmos uma mentira como se fosse verdade. Então, por isso que é importante nós provarmos se todo ensinamento vem da parte de Deus ou não. Agora, ainda não estamos naquele ponto que diz assim: Ele é anticristo que nega o Pai e o Filho. Em que ocasião eu nego o Pai e o Filho? No capítulo 4 da mesma carta, diz assim no verso 13. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E diz ainda: E nós vimos e testificamos. O apóstolo João diz assim: Nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ou seja, o Pai enviou o seu Filho, levou o seu Filho e enviou para o mundo para ser o Salvador da raça humana. Ok, aqui nós compreendemos o amor de Deus. Deus enviou seu Filho unigênito para o mundo. Quando é que eu nego o Pai e o Filho? Porque até então nós compreendemos, percebemos que ser anticristo é negar que Jesus é o Cristo e também negar o Pai e o Filho. Queremos compreender. Quando é que eu nego o Pai e o Filho?
Vamos para o verso a seguir, que é o verso 15. Diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Então, este é um testemunho. Eu tenho que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Se eu digo assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas não Filho de Deus literal. Então, eu estou a negar esse testemunho, porque este testemunho não dá outras hipóteses, não dá uma exceção. Apenas nos diz que nós devemos confessar que Jesus é o Filho de Deus. Ponto. Então, Deus habita em mim e eu em Deus, quando eu for a fazer isso. Agora, aqui não nos leva ao acréscimo ou diminuição. Aqui só nos é dito que nós devemos confessar que Jesus é o Filho de Deus. Então Deus vai habitar em mim e eu nego. Se eu nego este testemunho, se eu não confesso que Jesus é o Filho de Deus, então eu nego o Pai, assim como o Filho. Então aqui nós compreendemos que existem pontos essenciais para que alguém seja anticristo. Primeiro, quando nega que Jesus é o Cristo, automaticamente já é anticristo. Quando eu nego que Jesus é o Cristo, automaticamente sou anticristo. Quando eu nego o Pai e o Filho, automaticamente sou anticristo. De que jeito? Eu nego o Pai e o Filho. Quando eu não confesso que Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos que há várias crenças. Alguns creem que Jesus não é Filho de Deus, é apenas uma criação de Deus. Dizem que Jesus foi enviado ao mundo. Ele era um anjo e foi enviado ao mundo. Então, eu, quando creio nessa doutrina, automaticamente nego este testemunho que diz que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Por que que nós podemos negar esse testemunho quando afirmamos que Jesus é a criação de Deus? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Jesus é unigênito de Deus, ou seja, único, gênito, gerado. Então Jesus é único gerado de Deus. E nós também sabemos que existem outras crenças para além dessa, porque essa crença que diz que Jesus é a criação de Deus nega este testemunho, que Jesus é o Filho de Deus. Esta doutrina está distante daquilo que observamos na palavra de Deus. Outras crenças, por exemplo, a crença que diz que Deus é um só, que se manifestou em três formas diferentes. Numa época, manifestou-se como Pai, e depois manifestou-se como Filho, e, por fim, tem se manifestado como Espírito Santo. Também esta crença nega este testemunho. Por quê? Porque nega que Jesus existe. Que só existe um ser que se manifesta ou se manifestou em três fases diferentes. Mas este testemunho nos leva a compreender que existe um, que é o Pai, e existe o outro que é Filho. E que Deus enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, essas duas crenças. Uma diz que Jesus é a criação de Deus, nega o testemunho que vem da parte de Deus, que Deus enviou seu Filho unigênito. E outra crença, Deus é um só que se manifesta em três fases diferentes. Também nega esse testemunho. E outra crença, que diz que Jesus só se tornou Filho de Deus aqui na Terra. Antes não era Filho de Deus. Também nega este testemunho. Por quê? Porque o testemunho é claro. Diz assim, no verso 13. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 14. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, há várias crenças que destroem este testemunho, que Jesus é o Filho de Deus. Quando diz que nós devemos confessar que Jesus é o Filho de Deus, é confessar de facto, é você crer de facto que Jesus é o Filho de Deus, é Filho de Deus literal. Para confessar é você crer que de fato isso é verdade. Até aqui nós compreendemos que há
várias formas para que alguém seja anticristo. Primeiro, quando crê que Jesus não é o Cristo, então automaticamente já é anticristo. Ou quando nega o Pai e o Filho, automaticamente é anticristo. De que jeito nós negamos o Pai e o Filho? Quando não aceitamos ou quando não confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Então, automaticamente nos tornamos anticristo. Então, chegando até aqui, nós já compreendemos que é muito fácil ser anticristo. Primeiro, negar que Jesus é o Cristo. Segundo, negar o Pai e o Filho. De que jeito? Negar que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, não confessar que Jesus é o Filho de Deus automaticamente se torna um anticristo. Porque a palavra de Deus é clara, que Jesus é o Filho de Deus. Então, a questão seria, como é que Jesus foi o Filho de Deus antes de nascer aqui na Terra, a partir da Maria? Então, nós temos um vídeo neste canal que aborda sobre isso, que Jesus nasceu 2 vezes. Então, assista esse vídeo que aborda sobre isto. Ficamos por aqui.